Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial, com pós-graduação em psicanálise clínica e pós-graduação em direito penal. Hoje abordarei o tema sobre os criminosos conhecidos como serial killer. Falarei, retirando do meu livro, sobre a repetição estereotipada dos padrões de comportamento e a delinquência. E já aqui a cópia da capa do meu livro, que está esgotada. A predominância dos fatores inconscientes é a causa da repetição do comportamento criminoso. É comum se encontrar nos crimes sexuais as maneiras repetidas da forma de matar suas vítimas. Há um caso há anos atrás no Brasil de delinquentes que assassinavam uma certa classe de pessoas que eram prostitutas. A uniformidade e a semelhança dos seus delitos é que faz identificar os seus autores. Muitas vezes, por exemplo, como nos Estados Unidos, os delinquentes assassinavam crianças. As motivações inconscientes do seu comportamento, suas anomalias psíquicas, este tipo de criminosos geralmente cometem crimes sexuais. Existem muitos casos e fatores que inclinam para esse tipo de criminalidade, que podemos chamar de criminalidade compulsiva. A repetição torna-se uma necessidade. Os crimes semelhantes tornam-se uma inclinação que tolhe em grande parte o livre-arbítrio do criminoso. Embora para se avaliar precisamente uma criminalidade dessa espécie, seja necessário analisar caso por caso, podemos, através da psicanálise, explicar de modo genérico a causa explicativa desses crimes. Em geral, é um fator traumático que na infância o delinquente viveu. Às vezes, a rejeição por parte de sua mãe ou episódios vividos em meios corruptos, isto gravam na mente da criança cenas traumáticas. A única forma de reagir àquele episódio é repetir fatos que uma análise cautelosa pode encontrar certas analogias entre os crimes e o fato ocorrido na infância do criminoso. É uma maneira de eliminar uma situação penosa através de um comportamento compulsivo, como se cada atitude compulsiva criminosa fosse uma forma de desfazer o ocorrido. Isso tem um pouco de semelhança com a compulsão da neurose obsessiva, quando um sentimento inconsciente de culpa faz, por exemplo, que o paciente neurótico repita atos como, por exemplo, vestir, tirar a camisa e tornar a vesti-la, ficando numa espécie de indecisão e uma sensação de ansiedade caso esses atos repetitivos não sejam realizados. É o chamado desfazimento da neurose obsessiva. Procura-se eliminar, através de um ritual, um episódio que o inconsciente considera culposo pela pessoa sofredora. Na criminalidade, há uma certa semelhança e a ansiedade existe cada vez que o paciente sente a necessidade de compulsão e não pratica o crime. A repetição da delinquência torna-se uma necessidade compulsiva, tolhindo grande parte a liberdade do delinquente. Existe uma certa semelhança entre esse comportamento criminoso e os sonhos. Sabemos que a psicanálise diz que o sonho é uma expressão
de um desejo inconsciente. Por isso é que se diz que os sonhos das crianças são de mais fácil análise, porque na inocência infantil não existe o mecanismo de censura que se processa no sonho através de cenas simbólicas, como por exemplo a casa, simbolizando o corpo humano, e outros simbolismos gerais que não nos cabe aqui relatar para não fugirmos do tema que estamos tratando. Esses mecanismos que no inconsciente de pessoas delinquentes é que dão explicação genérica desses delitos. De repetições frequentes nos crimes sexuais, e que esta maneira de executar os seus delitos é que facilita as investigações policiais ao deduzir que se trata da mesma espécie de delinquente. A repetição do mesmo estilo de crime e as mesmas pessoas escolhidas revelam a compulsão do delinquente. Não existe para este delinquente a preocupação de ser identificado, não porque deseje conscientemente ser preso, mas que inconscientemente quer ser punido. Entretanto, parece que esses tipos de criminosos não se preocupam muito em ser preso. As enfermidades mentais que são portadores fazem com que suas mentes não prestem atenção aos detalhes que podem ser denunciados. Outra característica destes delinquentes, os serial killer, é a crueldade. É a crueldade dos seus crimes que faz destacar-se da maioria dos homicídios. Revela-se na própria maneira de executar o delito a sua própria perturbação psíquica. A compulsão de que são levados à criminalidade assemelha-se ao cerimonial do neurótico obsessivo. A necessidade do ritual causado por sua mente enferma faz com que não se importem em disfarçar a execução do delito. O que importa para esses delinquentes é satisfazer a sua compulsão, porque se não praticassem daquela forma, a ansiedade seria grande e eles não suportariam. Analisando o grau de liberdade que esses criminosos, que muitas vezes entendem um caráter criminoso do fato, mas não são capazes de comportar-se com esse entendimento, o livre-arbítrio destes delinquentes é bastante limitado. A avaliação da culpabilidade desses delinquentes requer uma maior atenção dos criminologistas e dos psicólogos criminais e peritos, devido à força de fatores racionais que interferem na sua livre vontade. Em geral, são mais doentes mentais do que propriamente criminosos. A sua pena deve ser atenuada e o tratamento em instituições especializadas e o internamento a tratamentos específicos devem ser empregados mais do que a duração da penalidade. É evidente que doentes dessa espécie, pelo seu grau evoluído de periculosidade, não se pode simplesmente aplicar uma pequena pena e pôr esses enfermos em liberdade. É necessário que a pena seja atenuada, que um longo tratamento seja aplicado para ver se existe uma mínima possibilidade de que volte à sociedade como seres normais. Em geral, são quase irrecuperáveis para a vida social. Entretanto, pode ser útil de alguma forma, por menor que seja, até mesmo útil nas próprias instituições em que passarão provavelmente o resto de sua existência na própria sociedade carcerária. Em geral, delinquentes desta espécie cometem um grande número de crimes e a sociedade teme com razão à sua volta. A ciência criminológica não tem condições de recuperar totalmente esses delinquentes, nem a sociedade tem condições de recebê-los ao seu convívio, sem o risco de que eles voltem a delinquir. Então percebemos a importância da criminologia preventiva, dar condições à sociedade para que não surjam esses anômalos psíquicos. Ferri, um dos primeiros da criminologia, já alertava para medidas de prevenção à delinquência.
Hoje nós estamos com a ciência criminológica mais evoluída. Temos condições de fazer a defesa social com mais eficácia do que na época de Enrico Ferri. O criminologista não deve esperar que o crime ocorra para poder utilizar seus conceitos científicos. Deve utilizar os seus conhecimentos para evitar que surjam delinquentes desta espécie, a maioria irrecuperáveis. O criminologista deve se preocupar com os jovens infratores, os autores de pequenos delitos, para que possam prevenir o desenvolvimento da sua criminalidade. É o estudo da infância, dos seus problemas biopsicológicos, culturais e emocionais, é que deve-se voltar o criminologista do futuro. Isto é uma hipótese da criminologia sob o ângulo da psicanálise, para explicar o comportamento dos serial killers.